Deus o bendiga. Amém. Paz, queridos, boa noite. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vou convidá-los, queridos, para abrir as suas Bíblias lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro 2, 4. Está lá no finalzinho, querido. 1 Pedro 2, 4. Amém? Então tá? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em si uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado ou confundido. Para vós outros, portanto, os que credes, é uma preciosidade, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina e pedra de tropeço e rocha de escândalo. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amém, queridos? Você é uma pedra. Amém? Jesus é a rocha, mas nós somos uma pedra, como está escrito aqui também, vós, versículo 5, como pedras vivas sois edificados casa espiritual, ou seja, o reino de Deus é uma construção, ele é construído por pessoas que são parte desse castelo espiritual, dessa fortaleza espiritual do bem, que se arma contra uma fortaleza espiritual do mal. Esse é o nosso assunto dessa noite. Para isso eu convido vocês a orarem junto comigo. Vou fazer uma oração de consagração, vou fazer uma oração de confissão de pecados. Convido todos que estão aqui nessa noite a fazer junto comigo, para que nós possamos adentrar no espiritual. Amém, queridos? Então eu convido a vocês, orem junto comigo. Senhor Deus, eu te peço nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, a Tua palavra também nos garante que Tu és um Deus que se compadece, meu Pai, com o sofrimento da humanidade. E por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso eu te peço nessa noite, que o Teu sangue, Senhor, possa visitar cada vida que está aqui nessa noite. Vá, Senhor, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Perdoa-nos, Senhor, porque nós ansiamos ardentemente pela revelação da Tua palavra, e nós sabemos que sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Por isso eu te peço, santifica a Tua igreja Bola de Neve de Curitiba nessa noite, e fala conosco, Senhor, não o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, glorifica a Deus aí. Aleluia! Pedra, uma rocha. Tem gente que acha que a igreja não foi fundada sobre Jesus, foi fundada sobre Pedro. Católicos, por exemplo, eles, se valendo de Mateus 16, eles argumentam que Jesus edificou a igreja sobre Pedro, quando Jesus falou: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que o próprio Pedro, em Atos 4,11, diz que Jesus é a pedra sobre a qual é edificada a igreja. E Pedro, na sua epístola, diz aqui várias vezes que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que veio a se tornar a principal pedra de esquina. Amém? Mas o mais surpreendente de tudo é que ele diz para mim e para você que nós também somos pedras. Amém, queridos? E aqui nós temos um detalhe: a pedra que os edificadores rejeitaram. Então, queridos, há dois projetos de construção de reinos sendo feitos: o projeto de construção do reino de Deus e o projeto de construção do reino do inimigo. Esses dominadores desse planeta são esses construtores do reino do inimigo, porque a Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. E infelizmente
Simplesmente os homens entregaram a terra a um ser extraterrestre. Entregaram a um alienígena. Um ser que veio aqui invadir o nosso planeta, a nossa terra, porque essa terra é nossa, amém, queridos? Deus deu essa terra para nós. Porém, os dominadores da terra entregaram a esse ser que não é daqui, esse ser que veio de outro lugar. E não é por outro motivo que o próprio Jesus chama ele de príncipe deste mundo. Lembra quando Jesus falou: vamos embora, porque eis que vem o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim. Ele é chamado príncipe das potestades do ar. Querido, ele reina nessa terra momentaneamente, porque os dominadores dessa terra entregaram o reino da terra a ele. Porém, em breve, nós vamos destronar esse rei, amém? E eu pergunto quem está a fim de entrar nessa batalha em nome de Jesus, amém? Querido, é um momento de preparação espiritual tremendo. A gente pode achar que está tudo tranquilo, mas está tudo muito estranho no mundo, seja no mundo físico, seja na ciência, seja na educação, seja na cultura, seja no mundo espiritual. E aí o que eu vejo é o seguinte: você lembra do Exterminador do Futuro? Os dois é antigão, hein? Tu lembra do 2? Schwarzenegger lá, garotão ainda. Aí o que acontece? Eles mandam um robô, todo diferentão, né? Feito de metal líquido lá, o cara, um robô mais avançado. Mandam ele ao passado para ele matar o tal do John Connor, que é o salvador da humanidade. Curiosamente é JC, né? John Connor, fazendo uma referência a Jesus Cristo. Com certeza, você explica. Só que ao mesmo tempo que chega um ser do mal para destruir as coisas do bem, o bem também envia outro cara. Então, no início do filme, até uma cena meio constrangedora, que os dois chegam nus, né? Aí tu vai assistir o filme, você vê um homem pelado ali, você tampa o olho da esposa, peraí, não olha isso não. Então, chega do mal e chega do bem. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo hoje um cenário semelhante. Está para se manifestar aquele que a Bíblia chama de um filho da iniquidade, que é o anticristo. Mas ao mesmo tempo Deus também está enviando, queridos, pessoas poderosas em Deus, amém? Para bater de frente com esses seres malignos que estão chegando à nossa dimensão para destruir o planeta Terra. Lembra quando os filisteus enviaram Golias e acharam que com esse Golias iam destruir o povo de Deus? Na mesma época Deus preparou Davi, amém, queridos? Se nessa época hoje Satanás está construindo um exército, seja de demônios, quanto de pessoas, para implantar o reino do anticristo nessa terra, Deus também está levantando os seus Davis, amém? Os seus guerreiros, os seus soldados especializados em derrubar gigantes. O nosso seminário é sobre isso, amém, querido? E aí, fica no teu coração, porque a palavra de Deus diz que quando uma palavra é lançada e ela entra na mente, desce para o coração, ela cria raiz, ela se frutifica. Se você tiver aberto essa palavra, que Deus vai dar fé no teu coração, que você pode ser um desses soldados das últimas batalhas do final dos tempos, amém? E qual deve ser a tua reação diante disso? Buscar mais a Deus na palavra, buscar mais a Deus na oração, buscar mais espiritualmente, estar consagrado ao Senhor, porque batalhas muito mais profundas e tremendas Deus está preparando para uma tropa de elite dele, amém? Eu não conheço vocês, mas eu sei que aí no meio tem alguns que têm esse chamado. Uns rejeitaram esse chamado, outros esqueceram e outros estão sendo chamados hoje. Por isso que eu te peço, querido, fique atento, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e o ouvir a palavra de Deus, amém? Só que olha a diferença, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nem todo mundo que escuta a palavra de Deus se converte, não é verdade? Nem todo mundo que você prega aceita Jesus. Então existe uma diferença entre o ouvir e o dar ouvidos, que é o que está nesse versículo. Esse versículo de Romanos fala assim: a fé vem pelo ouvir, a palavra grega é acúster, que é escutar, mas é o acúster aqui, a palavra rema de Cristo. Está escrito assim: acúster, rema tu Cristo, a palavra em movimento de Jesus. Existem dois termos para verbo no grego: existe o logos e existe rema. Rema significa o movimento. O que a Bíblia está falando? A fé vem pelo ouvir, para aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus, amém, queridos? Deus fala lá no Antigo Testamento: se atentamente ouvirdes a minha voz e cumprirdes os meus mandamentos. Então hoje, querido, você vai receber informações importantes, mas que se você não aplicá-las no seu dia a dia, buscar o que Deus tem para você nesse momento, 2014, na história da humanidade, você vai deixar passar algo que Deus está trazendo para você hoje, amém? Então fique atento, fique sintonizado.
A Bíblia está falando aqui, o apóstolo Pedro dizendo que Jesus é uma pedra que edificadores rejeitaram. Os edificadores são esses construtores de mundo, são esses dominadores, aqueles que constroem não só prédios, mas que constroem culturas, que constroem costumes. E esses edificadores rejeitaram Jesus. E se você não conhece, essas sociedades secretas que existem no mundo hoje, elas são sociedades de edificadores, tá certo? A maçonaria, por exemplo, é uma sociedade que é especializada em construir prédios. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia existe um negócio chamado maçonaria especulativa, que é só o cara que estuda, mas não é um construtor. A maçonaria originalmente é uma corporação de ofício de construtores de prédios, chamados maçons operativos, e eles reportam o seu conhecimento arquitetônico e espiritual desde a antiguidade babilônica, desde a Torre de Babel. Se dizem os construtores da Torre de Babel, se dizem os construtores até do Templo de Salomão e das cidades explodidas. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que esses construtores constroem não só prédios, mas eles constroem ambientes espirituais, eles constroem domínios espirituais. Uma das frases que eles falam, quando na lenda que eles contam do Irã, Habib, que foi um dos trabalhadores que construiu o Templo de Salomão, quando ele morre e ressuscita, ele fala uma frase secreta. Ele faz uma pergunta em hebraico, que é Ma Raboné. O que significa isso em hebraico? O quê? Ou construtor? Então, uma das palavras secretas dele é o construtor. E eles estão empenhados em construir o reino de Lúcifer nessa terra, porque creem que Lúcifer é o Deus da luz, do bem e do amor e da paz. Olha o nível de mentira que é ensinado para esses caras. Um dos maiores pais da maçonaria americana, chamado Albert Pike, no livro dele, Morais e Dogmas, ele diz que enquanto Jeová é o Deus das trevas, aquele que destrói a humanidade, que envia o dilúvio, Lúcifer, como o seu nome diz, portador da luz, é o portador da luz. É aquele Pai amoroso que deixa você fazer aquilo que você quiser, por isso ele é o nosso Deus que nós seguimos. Olha que mentira, querido, deslavada, e olha que grupo poderoso que está querendo implantar essa cultura no mundo. Eu te pergunto, você vai deixar o mundo ser dominado por essa cultura? Amém? Ou você vai levantar a sua voz? Amém, querido? Quando perguntaram para o Martinho Lutero, aí Martinho Lutero, você descobriu que está tudo errado, que o catolicismo perdeu a essência bíblica, você vai fazer o quê? Ele falou, vou denunciar. E a minha vontade era ficar quieto, mas eu não posso esconder a verdade. Amém? Quando chegaram para o apóstolo Paulo, falaram, Paulo, pare de pregar, senão você vai ser preso e vai morrer. Ele falou, ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque pesa sobre mim essa obrigação. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Amém, queridos? Deus está buscando pessoas assim no mundo hoje, porque está se levantando a última batalha. E a Bíblia nos diz que Jesus já ganhou essa batalha, você pode ficar tranquilo. Porém, para você ganhar com ele, você tem que lutar com ele. Amém? Ele falou, se você permanecer em mim, eu permaneço em você. E se você cumprir os meus mandamentos, verdadeiramente você é o meu filho. Amém, queridos? E a Bíblia diz que Deus nos deu um grande poder de sermos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12 fala isso. Para que Deus vai te dar poder se não for para usar esse poder? Amém, querido? Para que eu vou usar esse poder? Jesus te explica. Olha o que está escrito na palavra. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. Amém, querido? Quem quer desfazer obras do maligno nessa noite? Amém? Senhor Deus, vai visitando a tua igreja nesse momento, ó Pai. Vai restaurando ministérios que estavam ocultos, Senhor, ministérios que foram deixados de lado. Coloca a tua vontade em primeiro lugar no coração do teu povo, que eles possam entender e lembrar nessa noite que só tu sabes o que é bom, perfeito e agradável para nós. Assim eu te peço, em nome de Jesus, quem crê diz amém, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia chama esse pessoal de cosmócratos. O que significa isso? Cosmos é o mundo, kraten é poder, é aqueles que dominam o mundo. Eles creem que dominam o mundo, porque eles têm um poder financeiro, têm um poder cultural, têm um capital, seja capital financeiro quanto capital cultural, simbólico. E não sei se você sabe que uma das grandes fontes do conhecimento satânico vem dos druidas, na Escócia, na Inglaterra.
E os druidas adoravam as árvores e consultavam os espíritos dos falecidos através das árvores, porque as árvores tinham raízes profundas. Segundo eles, essas raízes penetravam no submundo, onde estavam as almas dos falecidos, e através desse canal de comunicação, essas entidades malignas subiam do poço do inferno e se manifestavam na frente das árvores. Não foi por outro motivo que Deus, quando diz para Abraão ir para a terra prometida, manda Abraão construir altares em frente aos carvalhos. Tá certo? O que ele estava fazendo ali? Ele estava destruindo aquela comunicação satânica e saqueando o inferno. Em todos os canais de comunicação maligno que havia ao redor da terra de Canaã, onde os bruxos de Canaã consagravam aquela terra, Abraão foi lá e montava um território a Deus. Amém, queridos? É isso que a gente está precisando fazer, entender aqui hoje. Precisamos construir altares a Deus nos locais onde há altares ao inimigo. E essas árvores são chamadas de árvores santas, árvores sagradas. Não é por outro motivo, é uma coincidência, mas não é por acaso, que hoje em dia as árvores sagradas, de onde saem os oráculos, as revelações, para aquilo que vai determinar o destino da humanidade, que antes eram os grandes sicômoros, as grandes árvores, os grandes carvalhos, hoje é Hollywood. E curiosamente, tem a ver com a palavra holy, que é sagrado, e música, madeira. E dali, queridos, saem as revelações, as determinações que vão determinar o modo como o ser humano vai conduzir a sua vida. Ali eles criam culturas, eles criam novos mercados, eles criam novos pensamentos, eles deturpam histórias bíblicas, eles destroem narrativas de Deus. Você pode ver esse último filme de Noé, é um filme completamente gnóstico, uma interpretação gnóstica da Bíblia, uma interpretação do Noé completamente contrária àquilo que a Bíblia ensina. Não só destrói, mas também traz conteúdos de outros livros, são livros de bruxaria, que traz, por exemplo, nomes, que está lá, Og, que era um gigante do Antigo Testamento, e o outro, o Samael e o Azazel, traz nomes, o Samiasa. Tinham dois, você vê como é que eles estão correndo o assunto, dois gigantes de pedra daquele filme, um é Samiasa. Samiasa é uma das maiores entidades malignas que caíram, queridos, no segundo livro de Enoque, que é um livro extra-bíblico. Então, Hollywood, curiosamente, é de onde sai o oráculo hoje, de onde sai a determinação daquilo que deve ser feito. E nós devemos analisar com muito cuidado. O filme A Última Tentação de Cristo, por exemplo, trouxe uma visão completamente deturpada do ministério de Jesus. Jesus não sabia que ele era o Messias, não sabia que era Deus. No final da história se casa com Maria Madalena e depois descobre que tudo aquilo era uma ilusão na sua cabeça. Então, queridos, há uma guerra de propaganda. Uma guerra de propaganda de Deus, uma guerra de propaganda de Satanás. E Deus está levantando não só soldados, mas marqueteiros de Deus também. Amém? Para a gente ganhar essa batalha que a indústria cultural cria, para destruir a cultura do reino de Deus, nós precisamos usufruir da criatividade de Deus para criar estratégias de guerra cultural. Amém, queridos? Quando eu estou falando disso, eu estou falando de nós criarmos projetos de teatro, como a igreja Bola de Neve Curitiba faz, projetos de música, projetos de cinema, projetos de arte, projetos de vídeo. Deus está chamando os seus artistas, amém, querido? Se Deus é a fonte de toda multiplicidade, de toda inspiração, você vê quantos tipos de mamíferos Deus criou, vários, quantos tipos de aves, vários, quantos tipos de seres vivos, milhares, quantos tipos de peixes, muitos. Então Deus, nele habita a fonte da criatividade, amém? Se você estiver aberto, querido, você vai transformar a cultura do Brasil através de algo que Deus vai colocar no seu coração, amém? E isso funciona como uma bomba para destruir a cultura satânica que está sendo implantada nesse momento, amém, querido? Fique aberto aí. Se você tem paixão por arte, música, isso tudo, Deus não colocou isso no seu coração à toa, amém? É para você lutar nessa guerra cultural, amém, querido? Criando modelos de ser, modelos de viver que vão ao encontro daquilo que a Bíblia ensina, que vão seguindo o padrão bíblico. Não podemos deixar eles conquistarem as mídias, a televisão, o cinema e o rádio, amém? Precisamos reconquistar esses bastiões da cultura. Não sei se você sabe que um dos maiores músicos de todos os tempos é o Johann Sebastian Bach. O cara é antes e depois da música, ele é um dos fundamentos da música tonal, ele é um dos fundamentos da música que a gente tem hoje no Ocidente, e ele era um cara evangélico, amém? Está na hora de chegar outro Johann Sebastian Bach, amém? Está na hora de outro cristão se levantar e influenciar toda a sua época, a sua cultura, amém, querido? Porque está acabando o momento. Olha o que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se
poxa, vai! É por isso que é urgente isso, queridos, amém? Em Deus está toda a fonte de criatividade. Você fala, Senhor, faça igual a Isaías, Senhor, eu sou pecador, purifica os meus lábios, os meus olhos, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero impactar a minha cultura, em vez de fazer as obras do maligno. Tenho certeza que Deus vai ouvir a tua oração, amém, querido? Em nome de Jesus, estou liberando aqui para você estratégias espirituais. Quem tiver aberto vai receber, e de dentro de você, rios de água viva vão começar a fluir no teu interior. Você vai ter ideias para conquistar o reino de Deus e destruir as obras do maligno, amém? É nesse tipo de batalha que a gente vai lutar, em nome de Jesus. Só que o problema é que esses construtores estão dominando o mundo. Como é que eles dominam? No mundo antigo, quando um ator ia se apresentar em palco, ele invocava deuses que eram patronos das artes, como é o caso do deus Apolo e das ninfas. A Clio, por exemplo, Clio, junto com Apolo, era a ninfa e o deus da música. Apolo é muito representado tocando uma flauta. Então, há deuses das artes, há deuses do teatro na Grécia. E quando as pessoas iam apresentar-se musicalmente ou no teatro, eles invocavam essas entidades. E não é diferente hoje, queridos. Nós, enquanto consagramos um teatro cristão a Deus, o inimigo consagra uma apresentação artística a ele. E eles não só consagram, eles praticam rituais de altíssimo nível em um palco na frente de milhões de pessoas e mais outros milhões de pessoas assistindo pela televisão. Se você olha o Video Music Awards, se você olha o Super Bowl nos Estados Unidos, que é o campeonato de futebol americano, as aberturas são rituais de altíssimo nível de magia negra acontecendo e aqueles encantamentos, aquelas maldições anticristãs, antibíblicas sendo lançadas na população. Os cantores criando padrões de comportamento que vão totalmente ao contrário daquilo que a Bíblia ensina. A gente vê, por exemplo, uma menina super promissora, talentosa, bonita, chamada Katie Hudson. E ela vem de uma família evangélica, se programa para uma carreira cristã como cantora, e a carreira não acontece do jeito que ela queria. Aí o que ela diz? Ela fala, isso foi até o dia que eu comecei a assistir a MTV. Eu não estou falando que assistir a MTV também não é nada disso, mas era a experiência dela, lá no YouTube. E aí eu mudei meu nome para Katy Perry, e aí eu fiz um papo com ela. Não fala isso, em duas ocasiões diferentes, duas serviços, ela falou isso. E ela faz sucesso com a primeira música que influenciou milhões de jovens. I kissed the girl and I liked it. Eu beijei uma menina e gostei. Amém? O que é isso? É para rir? É para chorar? Não. É para ver o versículo bíblico se cumprindo. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles são diligentes no seu trabalho. Enquanto você acha que eles estão brincando, eles estão influenciando milhões de pessoas a fazer algo que a Bíblia diz que é um pecado grave, que é o homossexualismo. Amém, queridos? E eu te pergunto nessa noite, o que você pode fazer pelo contrário, para criar uma cultura que valorize o padrão do comportamento bíblico? Amém, queridos? Sobre isso que eu estou falando, sobre esse choque cultural. O que acontece então, o que precisa acontecer nesses grandes ícones da mídia? Eles precisam ser consagrados todos. Eles começam muito cedo. Eles começam na juventude. Como eles começam? Geralmente trabalhando na própria Disney. Eles vão para a Disney. Você pode ver a Britney Spears novinha na Disney, junto com o Justin Timberlake, os dois novinhos, começando a trabalhar na Disney e sendo doutrinados, preparados para fazer esse serviço. E aí, o que acontece com eles? Eu vou mostrar a notícia para vocês, eu não teria entrando nisso. O que aconteceu, por exemplo, com dois atores, que são exemplos que nós temos, que é o Corey Haim e o Corey Feldman, ficaram muito famosos na década de 80, trabalhavam no filme Os Goonies, não sei se você lembra. Lembra dos Lotes? Lotes, lembra? Garota, raio laser, falava essas coisas. Eles foram molestados sexualmente, os dois. Não é assim, tem um tio tarado em Hollywood que nos molestou sexualmente. Não, ritual de trauma por magia e tortura sexual. Amém? Em inglês se chama Trauma-Based Mind Control, controle mental baseado no trauma. O que eles fazem isso?
molesta uma criança dentro do ritual de magia negra, a criança fica traumatizada, começa a ter revolta contra Deus, eles falam, você está sofrendo assim porque Deus não existe, não te ama, começa a ter ódio de Deus e mostram para ele que ele pode buscar um anjo da guarda com um demônio. E ele é convidado, ele é ensinado e doutrinado a chamar esse demônio para morar dentro de si. E nesse momento dos traumas e das torturas, eles criam na cabeça dessa criança múltiplas personalidades. E aí cada personalidade dessa se torna uma grande estrela e é dominada por uma entidade maligna. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês verem que eu não estou falando bobagem. Tá ligado aí, querido? Aqui acho que saiu o ícone do... Tá funcionando? Oi? Não entendi. Tem microfone aí? Hein? Tem que subir o quê? Subir de volta? Subir? Peraí. Tá, conectei aqui. Foi? Conectou? Beleza. Deixa eu achar a foto aqui. Querido, bota a foto aí pra mim, você consegue jogar a foto que tá ali no computador dela? Tá na pastinha Hollywood Disney. Tá? Eu quero mostrar as imagens para vocês verem que eu não estou inventando só notícias de jornal. Tem a foto dos dois, do Corey Haim e Corey Feldman, e uma notícia de jornal falando sobre o escândalo de pedofilia em Hollywood. Achou aí, filho? Achou? Vai jogar? Joga aí. Apareceu? Ah, tá do lado ali? Desculpa. E aí, eu não tô vendo, não sei qual a imagem que é. Tá os dois? Dois rapazes? Lembra desses garotos? Quem já viu esses dois rapazes? Corey Haim e Corey Feldman. Um deles morreu recentemente e o outro falou, ele morreu porque ele não apurou as sessões de tortura e estupro que nós sofremos lá em Hollywood. Ele diz o nome de quem estuprou, não vou falar, está na matéria do jornal. Tem a matéria do lado, fica na matéria, no print que eu fiz. Entrou? Olha lá. É Fox, é o site da Fox, tá aqui. É o site Daniel Lopes, Samara Lopes. Eu não inventei não, tá? Olha lá. Recentes processos de abuso sexual de crianças em Hollywood são só a ponta do iceberg, dizem os experts. Certo? Não é, a pedofilia hoje não é assim, tem um monte de tarado no mundo. É uma questão satânica. Existe um nível de magia negra que precisa ter a participação de um adulto, de um jovem homem e uma criança molestada. Nesse momento a entidade maligna se apresenta. Ela exige isso para se apresentar. Por isso que hoje nós enfrentamos essa luta contra a pedofilia. Não é apenas uma luta contra um transtorno psicótico mental, uma pessoa que é doente mental. É isso. É uma luta espiritual. Uma luta contra entidades malignas que estão criando isso. Porque ao fazer esse pecado gravíssimo, está alimentando demônios. E essas pessoas que sofrem esses abusos se tornam os grandes ícones da juventude. Quantas milhões de pessoas adquirem os CDs, compram as músicas, escutam os clipes, e nas apresentações e nos clipes você vê o ritual de magia negra explícito acontecendo. Você pode ver no caso, por exemplo, a grande madrinha de todas essas meninas cantoras, que é nada mais do que o que os católicos chamam de Nossa Senhora. Nossa Senhora, que é a celebridade, como é que a Nossa Senhora, quer dizer Vossa Senhora, né? Porque eu só tenho um Senhor também, é Jesus Cristo também. Como é que a senhora deles é chamada em italiano? Madonna. Amém? Madonna. E aí aparece uma mulher completamente promíscua, se apresentando como Madonna. Já é o que? Um escárnio. Já é uma blasfêmia. Qual é a foto da Madonna para mim? Acho que está na página da Britney. Que está a Madonna com um casaco no início da sua carreira, uma imagem muito sugestiva. É interessante aí que você vai ver. Um casaquinho muito estiloso.
Apareceu aí? Foi? Viram ali o casaquinho dela? Ó. Foto de publicidade. O que está ali? Está no símbolo dos Illuminati. Não é porque ninguém falava de Illuminati. Tá certo? É a pirâmide com o olho em cima. O olho que tudo vê. Que é o olho de Lúcifer. Ou o olho de Sauron, para você que gosta de filmes também. É o mesmo olho. Tá certo? É o olho que tudo vê. É aquele que na cabala se chama de Ensof Or, a luz sem fim. É o topo do supra-sumo, ou o que se chama de a quinta essência, ou quinto elemento. É esse cara, é o topo da pirâmide, é o Lúcifer. Certo? E ela está lhe mostrando para quem que ela está trabalhando, a quem ela serve. E chegou um momento muito interessante dessa guerra de construção desse império satânico, que ela foi orientada a passar o cajado para outra menina. E a outra menina que foi escolhida foi a jovem que começou já na Disney, chamada Britney Spears. A Britney Spears, queridos, ela começa muito cedo no mundo das celebridades e ela começa a desempenhar a sua carreira até o momento que ela recebe essa unção maligna passada por ela pela própria Madonna. O que acontece? Num show da Madonna, em um bolo de casamento, a Madonna está vestida de noivo com uma cartola masculina, que é a cartola do venerável mestre da maçonaria. Desce uma pirâmide igual a essa que a gente estava vendo na Madonna ali, só que sem a ponta. A ponta era a própria Madonna. Com 13 degraus, exatamente a quantidade de degraus que tem nessa pirâmide, que está no verso da nota de $1, que é o verso do selo dos Estados Unidos, que está explicando em Quercus Novus Ordo Seclorum, 1776. O que significa isso em latim? Ano de início da nova ordem mundial, 1776. 1776, no dia 4 de julho, foi a independência dos Estados Unidos. Só que no dia 1º de maio, também de 1776, um jesuíta chamado Adam Weishaupt, lá na Bavária, na Alemanha, criou uma super ordem secreta chamada Illuminati. Certo? Então, ao mesmo tempo eles celebram a independência americana, ao mesmo tempo eles celebram a construção dos Illuminati, cujo fim único e exclusivo é trazer o reino do anticristo para o planeta Terra. E para isso, o plano incluía infiltrar-se no sistema de educação, no sistema cultural, no sistema jurídico, no sistema de saúde, em todos esses sistemas. Cada sistema dominado e infiltrado por um desses participantes. Então a Madonna desce essa escada, esse bolo de casamento, encontra com a Britney está lá dançando, tira a cartola dela, passa para a Britney e dá um beijo na boca da Britney, passando essa unção para ela. Naquele momento, Britney dá uma de João Batista, a Britney não, a Madonna sai de cena, muda o seu nome de Madonna para Esther, começa a brincar do mestre, e depois, hoje em dia, ela se apresenta como MDNA. E aí tem uma questão de DNA importante. Não sei se você sabe, ela tem uma equipe de limpeza genética. Depois que ela faz o show, passa uma galera com umas vassourinhas tirando todo o vestígio de DNA dela. Cabelo, pedaço de pele, unha, eles fazem uma limpeza para que ninguém pegue o DNA dela. Você vê o nível de loucura que está na mente dessa mulher. Essa mulher, por exemplo, Madonna, ela é cabalista. Ela vai a Israel fazer rituais de magia negra cabalista de noite no cemitério com os rabinos. Então, esse pessoal não brinca em serviço. E quando a gente vem à igreja e fala assim, foi a igreja que eu estou precisando de emprego, foi a igreja que eu estou precisando de uma coisa, foi a igreja que a minha esposa ela é muito chata. Eu vou orar para eu ter uma mulher que edifica o lado. Mas é um problema, querido. Você chega, como é que você conquistou a tua esposa? Você é um anjo que caiu do céu. O anjo que caiu do céu foi Lúcifer, filho. O profetizou que ia ser o diabo na tua casa. Entendeu? Você dá mole e já é o que você fala. Jesus falou que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca. Eu falo, você caiu do céu, o anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, com uma música de um famoso cantor de Excela antiga. Não, hein? Não fala que é um anjo chega com olhos de cristal, que Deus lá em Ezequiel 28, lá, era um querubim ungido da parte, cheio de pedras preciosas no seu corpo. E além de ter pedras preciosas, o ônix, o carbúnculo e por aí vai, ele também tinha pífanos e tambores em si, para ele foram preparados no dia que ele foi criado.
trífone de tambor. Trífone é tipo uma corneta, um trompete. Tambor é um tambor. Ou seja, o cara está diretamente associado com o mundo da música. E aí você fala, eu não escuto Britney, não escuto Madonna, não escuto Lady Gaga, eu acho isso uma palhaçada. Você não escuta, mas tem várias pessoas escutando. Amém? Tem várias pessoas consumindo isso. Tem várias pessoas indo no inferno por causa disso. E se você quer ser ou é um profeta de Deus, olha o que diz lá em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel, o seu dia que o povo irá morrer, e tu não o advertes. Ele morrerá no seu pecado, mas eu demandarei o sangue deles da tua mão. Olha que problema. Eu não quero ter nenhum sangue inocente na minha mão, amém? Por isso que eu estou denunciando todas essas estratégias malignas para destruir a humanidade, amém? E você está aí para denunciar também, amém? Você está aí para alertar, para falar da palavra, para mostrar como Deus ainda está lutando pela salvação da humanidade e para destruir as obras do maligno em nome de Jesus. Amém, queridos? O que acontece com essa Britney? Quando ela recebe essa unção satânica, ia ser a próxima representante do projeto de Lúcifer no mundo. Ela não aguentou a sanção, ela surtou, ela teve um surto. Ela começou a dizer que estava ouvindo vozes, ela começou a falar em línguas que ninguém estava entendendo. O segurança dela pediu demissão porque falou: essa mulher maluca, ela fala coisas que eu não entendo, ela fica falando em outro idioma que eu nunca ouvi, ela falando línguas estranhas satânicas. Ela um dia diz que é Jennifer, no outro dia ela falou: sou Queen Bee, no outro dia ela falou: sou Lúcia. Cada dia ela é uma personalidade. Um dia ela fala o sotaque normal, americano, outro dia ela está falando o sotaque inglês. Tem vezes ela bota uma peruca roxa, ela muda, ela se torna outra pessoa, ela não lembra mais de ninguém. Essa mulher é louca, ela vai me dar uma facada, eu vou sair desse emprego. O que é isso, querido? É uma pessoa que foi preparada para fazer esse serviço, está cheia de demônios na sua cabeça. E ela pediu socorro. E ela pediu socorro. Ela falou: não aceito mais ser molestada assim, eu não quero mais ninguém me manipulando. E para fazer isso ela precisava cortar o cabelo, porque dentro do ritual precisava ser uma mulher com cabelos longos e de preferência loiros. Então ela falou: vou raspar minha cabeça. Só quando a pessoa denuncia isso e fica doidona, eles falam: tá maluca, usa droga. É muito fácil você descaracterizar o discurso da pessoa falando isso. O que ela fez? Ela foi a um salão de beleza chamado do Salão Esther. Olha a foto para mim, querido, do salão. Você vê que eu não estou falando? O mesmo nome que a Madonna assumiu para ela logo depois da situação. Salão da Esther, lá em Hollywood. Vai ver a sequência do que está acontecendo com ela. Você vai entender como é que Satanás está trabalhando nesse sentido. Eu estou repetindo um pouco o que eu falei ontem, você me desculpa, mas hoje estou mostrando as imagens, amém? Para você que viu ontem, eu já vi ontem, estou te mostrando as imagens. Apareceu lá? O Salão Esther. Aí ela chega para a dona, que é a Esther, e fala: corta meu cabelo. Eu falei: jeito nenhum. Não vou cortar seu cabelo. Ela falou: então me dá a máquina que eu vou cortar. Mostra a foto aí. Ela raspando o próprio cabelo. Aí o cara: por que você está fazendo isso? Ela: não quero ninguém mais me manipulando. Eles estão manipulando minha mente, eles estão manipulando minha cabeça. Não quero mais. Não quero mais ninguém tocando em mim, me violentando. Não quero mais ser usada. Entendeu? Só que aí, queridos, logo depois disso não deu certo. Ela entrou no surto psicótico, começou a agredir todo mundo e foi levada para uma clínica, chamada Clínica Crossroads. Crossroads em português é encruzilhada. Português é maneira, né? Mas você chega aqui, tem um despacho assim, Clínica encruzilhada. Foi criada por Eric Clapton, um cara que também já disse que fez parte do Diabo do Sucesso. O Eric Clapton fundou essa clínica de reabilitação e botou esse nome baseado na encruzilhada, que é o nome de um filme. Não é mais do filme, querido, encruzilhada. É um filme com Ralph Macchio, o cara que fez o cara daqui. Mostra um jovem tocador de blues que faz um pacto com o Diabo do Sucesso. Você vê como é que a realidade se confunde com a ficção. Olha lá o filme lá do... Pera aí, a bomba gay agora não. A bomba gay não. Lembra desse filme? Ralph Macchio tocando guitarra lá. Entendeu? Um filme que o cara faz o pacto com o diabo, a encruzilhada, o mesmo nome que o outro músico, Eric Clapton, cria essa clínica. Apareceu a imagem da clínica? Apareceu? Bota a notícia de jornal agora que fala do que estava acontecendo com a Britney, do que ela estava dizendo. Para você ver que eu não estou brincando. Mas é sério. Britney Spears tentou suicídio após alegar ser o anticristo. Folha Ilustrada.
que ela começou a dizer? Ela desenhou meia na cabeça e falou: eu sou o anticristo, eu vou destruir o cristianismo na terra. Aí todo mundo, ficou maluca. Não ficou maluca, não. Ela está assumindo o papel para o qual foi programada. Isso se chama Trauma-Based Mind Control, controle mental baseado em trauma. Ou seja, eles preparam muito bem os seus soldados. E está na hora da gente, como soldado, também ficar bem preparado. Amém, querido? Assim como eles chamam esses demônios para morar dentro dele, deixa o Espírito Santo fazer morada dentro de você. Amém, querido? E na hora que tu subir num púlpito para cantar, ou num lugar para falar, na hora que você abrir a sua boca, não é você que vai falar, mas o Espírito Santo vai falar através de você. Amém? Eles falaram para Jesus: Jesus, o que eu vou falar quando eu for pregar? Ele falou: não se preocupa, que o Espírito te orientará em todas as coisas. Amém, querido? É o mesmo sistema, só que pelo lado do bem. O que eles falaram para Jesus? Jesus, nós temos uma tarefa aqui que é o seguinte: você mandou a gente fazer expulsar os demônios, e nós fomos lá, expulsamos os demônios, e eles obedeceram ao seu nome. Glória a Deus. O que Jesus falou nesse momento? Vejo Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha que interessante. Quando os discípulos começaram a expulsar os demônios, Jesus teve uma visão de Satanás sendo destronado. Amém, querido? E o mais curioso é que relâmpago em hebraico é barak. Amém? E Obama é vindo do céu. Barack Obama, o relâmpago está do céu. Nem estranho o nome desse cara. O raio que ficou do céu. Jesus falou assim: deixe Satanás cair do céu como um relâmpago, e digo para vocês: não os alegreis porque os demônios se sujeitam à sua palavra, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Amém, queridos? Quem pega a palavra se conecta na videira que é Jesus, e o teu nome fica escrito lá no livro da vida. Amém? Se tu quer ter a maior confirmação de que está com Deus, seja um emissário de Deus desse. Amém? Um embaixador de Jesus Cristo nessa terra, que a palavra diz: como eles terão se não há quem pregue. Amém? Jesus fala na sua palavra que a criatura, que é o ser humano que não conhece a Deus, anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Amém? Olha o mundão lá ansiando ardentemente pela tua revelação e pela minha. Amém, queridos? Por que eu estou mostrando essas coisas? Estou mostrando como eles são diligentes no trabalho deles. A Bíblia, Jesus falou isso: os filhos das trevas são mais diligentes que os filhos da luz. Mas eu quero fazer esse versículo ser superado. Amém? Eu quero que Jesus possa ver que nós não somos servos inúteis, nós somos servos que entregamos a nossa vida e dizemos para o Senhor, assim como Paulo falou: a tua vontade é a minha vontade. Amém, querido? E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Está escrito na Bíblia: a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Se você está ouvindo essa palavra, entendeu o que eu estou falando, deixa Deus te usar para salvar almas. Amém? Amém, querido? Em nome de Jesus. O que acontece com essa menina? Ela não está brincando. A mente dela foi programada para isso. Você está destruindo a cultura de Jesus na terra. Você não pode só falar para ela. Então ela falhou no seu serviço. Ela falhou na sua tarefa. E aí eles levantaram outra pessoa. Eles já tinham um plano B preparado. O plano B é uma senhorita. Que tem nome de Gaga, mas não é Gaga não, mas é Lady Gaga. E essa senhorita chega com poder maligno, tremendo. Ela faz nas suas apresentações de Paz de Janeiro poderosíssimo. E ela usa não só a música para criar uma cultura anticristã, ela blasfema contra as coisas de Deus. Ela fala que o meu ídolo é Judas porque ele traiu Jesus. Para que uma cantora vai falar isso? Ela não está brincando, não, ela está falando sério. Ela está trabalhando para criar uma multidão de jovens que odeiam as coisas de Deus. E o ódio às coisas de Deus hoje é parte desse plano, desse programa. De onde vem isso? Tanto da cultura quanto da legislação. Vem hoje um sistema jurídico querendo dizer que todo cristão odeia ele, por exemplo. A lei da homofobia. Se você se manifestar contra isso, você é homofóbico. Ou seja, eles estão querendo calar a voz da igreja culturalmente. Não gosto de crente não, valeu? Crente para minha palhaçada. Aí repete o que a Lady Gaga ensinou para ele: eu sou fã do Judas que matou Jesus, esse pobre pecado. Esse cara que falhou no seu serviço que ele morreu. E ó, você é preconceituoso, você é retrógrado, você é reacionário, é conservador, e eu não quero nada contigo porque você odeia quem é diferente de você.
Querido, quando falarem isso para você, e cada dia isso vai se tornar mais comum, você como crente ouvir isso, você fala assim, meu amigo, você não sabe quem eu sou nem quem é meu mestre. Meu mestre foi o primeiro a defender os excluídos da sociedade. Meu mestre não batia palma para reis, não. Meu mestre pegava a prostituta e falava, ninguém vai apedrejar essa menina, não. Se você não tem pecado, apedreja primeiro. Amém? Jesus pegava a viúva, que ninguém queria saber dela, e falava, eu vou cuidar da viúva, eu sou Deus da viúva. Ele pegava o estrangeiro, que era excluído dentro da sociedade antiga, e falava, eu sou o protetor do estrangeiro. Amém? Ele andava tanto no meio dos excluídos, dos párias sociais, que o povo falava, esse Jesus é um pecador, porque ele anda no meio dos pecadores. Jesus falou isso. Veio João Batista que não comia nem bebia e vocês dizem que tem demônio. E veio eu, o Filho de Deus, que ando no meio das prostitutas e dos ladrões e vocês falam que tem demônio. Uma geração ímpia que não conhece a Deus. Querido, se tem um defensor dos fracos e dos oprimidos e dos excluídos, das minorias, esse homem é Jesus Cristo, amém, queridos? Nós somos os defensores dos oprimidos, amém? Eu e você. Servimos, essas pessoas dedicam suas vidas a esse serviço. Nós precisamos dedicar a nossa também, amém? O que a palavra diz? Pregue em tempo e fora de tempo. Ah, mas não tive, não teve, eu não preguei para o Deus, não tinha um contexto favorável. Filho, isso deve gerar pesar no teu coração. Quando eu estou numa situação que os caras começam a falar coisas antes de mim, que eu não consigo dar uma palavra, eu vou para fora mal. Você tem que ir mal. Se você não se sentir mal, o Espírito não está agindo em você. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você peca e se sente mal, dá glória a Deus porque o Espírito está atuando na tua vida, amém? Mas ele diz para você nessa noite, está na época de a gente subir de nível, amém, queridos? Está na época de a gente ultrapassar a meninice espiritual. Está na época de a gente entender que o mundo está engatilhado para entronizar o reino do anticristo e destruir a igreja. E a melhor coisa que você pode fazer é, enquanto estiver aqui, pregar o Evangelho. Porque rapidamente, em nome de Jesus, o Senhor virá nos levar nas nuvens para estarmos eternamente com Ele. Amém? Esse é o nosso galardão. Esse galardão se chama o arrebatamento. Amém, queridos? A palavra de Deus nos diz que a malignidade vai subir num nível tal que o que vai acontecer no planeta Terra? A humanidade vai ter uma promiscuidade, uma destruição piores do que houve em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Promiscuidade sexual, homossexualismo, bestialidade, que é sexo com animais, que é algo que está se tornando moda hoje. Na Europa já existem legislações permitindo fazendas de bestialidade, onde tem bacanais com sexo com animais. Satanás adora isso. É por isso que lá na lei de Deus, no livro de Deuteronômio, eu falo, não deitareis com um animal como se fosse uma mulher, não bebereis sangue, não deitar-se-á com outro homem como se fosse mulher, que isso é abominação ao Senhor. Tudo que Deus fala, isso é abominação. Quem fizer isso tem comunhão com demônios. É exatamente essas coisas que eles estão implementando como coisas normais hoje. É só você olhar a palavra, é exatamente o contrário da palavra. Por que hoje existe uma cultura dizendo que você bebeu o sangue do outro se tornar um vampiro? É um negócio legal. Exatamente para criar essa cultura dessa blasfêmia. Queridos, o que existe de grupos de jovens que estão se tornando vampiros, um está bebendo o sangue do outro, não está no gibi. Isso é um pecado gravíssimo, querido. Gravíssimo. Na palavra de Deus, no primeiro concílio, no livro de Atos dos Apóstolos, quando os líderes da igreja se reuniram para decidir se os recém-convertidos teriam que virar judeus e depois cristãos ou não, se ele poderia virar cristão imediatamente, ou primeiro virar judeu e depois cristão, eles decidiram: a gente não vai exigir que ninguém vire judeu, não vai precisar se circuncidar, não vai precisar mais guardar o sábado, não vai precisar comer aquela comida especial judaica, não come porco, por exemplo, não come camarão, tem vários critérios de comida. E principal de tudo, uma coisa a gente vai exigir que ele não faça: não beba sangue. Eu não estou falando, pô, rapaz, tu comeu uma carne crua aí, se deu mal, você vai pede aquela picanha crua para você ver se não te arrependa. Não estou falando isso, estou falando de vampirismo, amém? O fato do vampirismo se tornar moda no mundo hoje, toda uma cultura que incentiva esse tipo de comportamento, faz parte desse plano. Porque quem bebe sangue, queridos, está se afastando muito da presença de Deus. Está bloqueando o contato da alma dele com o Espírito do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus sofre com isso.
Amém? O que está a palavra de Deus? O homem não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isaías falou, eu citei esse versículo onde? Os meus olhos, os meus ouvidos não estão tampados para não escutar a tua oração, nem a minha mão encolhida para não te abençoar, mas os seus pecados fazem separação entre você e entre Deus. Então eles estão criando uma cultura de pessoas que pecam e têm pecado como costume, e assim bloqueiam essas pessoas de ter contato com Deus. Existe até um tipo de programa mental que se faz em alguns colégios, em algumas escolas, espalhadas pelo mundo, para impedir a pessoa de escutar falar de Jesus. Há exemplos disso na internet. São pessoas que quando você fala assim, Jesus tem uma coisa legal para você, ela bloqueia a mente dela. Tem uma cena, eu não tenho essa cena aqui, mas está no YouTube. Depois que quiser me procurar no Facebook, eu te mando esse link. Um jornalista americano que está na rua, são 3 jornalistas, 2 homens e uma menina. E aí tem um pessoal atrás fazendo a manifestação. E aí o jornalista abraça a mulher, e ele abraça assim, né? Com todo respeito. Aí o outro falou, gostei, você abraçou a nossa colega com todo respeito. Ela falou, eu também, porque eu aprendi na escola que a gente tem que, quando abraçar, deixar um espacinho para o Espírito Santo. Falou um negócio legal. Na hora que ela falou isso, o cara travou, ele ficou assim, ó. Ficou travado. Quis continuar a matéria, o cara lá travado. Travou, bloqueou. Você deve ser uma brincadeira. Ele fica 1 minuto, 2 minutos. A galera atrás gritando, os 2 jornalistas conversando, o terceiro assim, ó. Travado. Esse cara com certeza passou por esse programa de manipulação mental. E você fala de Jesus, a pessoa trava. Você só consegue libertar uma pessoa dessa com o poder do Espírito Santo também, queridos? Com jejum e oração. Se você é uma pessoa que evangeliza, você sabe que isso acontece com pessoas. Você fala de Jesus, as pessoas se transformam. Eu tive uma experiência engraçada, tragicômica, do meu sogro. Meu sogro, eu pegava Jesus para ele e ficava revoltado. Mas ninguém veio falar isso comigo, porque eu conheço a Bíblia toda. Eu falei, rapaz, tá bem de Bíblia, hein? Me fala uma parada então aí que eu esqueci. Onde é que tem os 10 mandamentos? Não, aí também não é demais. Mas eu falei, conheci a Bíblia toda? Não, aí é muito também, aí é covardia. Eu falei, ó, tá, Êxodo 20, Deuteronômio 5, decora esse troço. Aí, chegava para ele estava revoltado. Um dia um amigo meu, Alexandre, levou uma Bíblia católica e falou, eu vou te evangelizar pela Bíblia católica, porque ele era católico. Pegou o livro de Baruch e falou, olha o que a tua Bíblia católica diz no livro de Baruch. Deus condena a idolatria, manda destruir as imagens de cultura. Ficou lendo o capítulo todo do Baruch lá, ele só olhando. No final, Alexandre perguntou para o meu sogro, e aí, Edgar, o que você achou desse versículo? Aí a resposta dele, deixa eu falar uma coisa, hein? O Baruch estava meio chateado esse dia aí, acordou com o pé esquerdo. É difícil evangelizar um cara assim. Pela misericórdia do Senhor, queridos. Meu sogro e minha sogra não somente são convertidos hoje, mas são líderes de casais na igreja de Deus. Amém, queridos? Pela glória e pela misericórdia do Senhor. Aí, o que aconteceu com o meu sogro? Virou Martinho Lutero 2.0. Revoltado. Quase que ele queria botar a igreja agora no Procon. Ele falou, ele não podia ter feito comigo. Ensinaram errado a Bíblia. Ensinaram o cristianismo errado. Eu fui enganado a minha vida toda. Eu sou absurdo. Eu não aceito isso. Aí começou a evangelizar todo mundo. Aí foi evangelizar uma senhora, amiga da nossa família lá, uma senhora pequenininha. E aí ele veio com o olho todo arregalado para mim e falou, Daniel, não vou falar o nome dela que está filmando, vai comprometer ele. Fui evangelizar a senhorinha tal, ela mudou até a feição dela. Ela até cresceu, parecia que me dá um tapa na cara. O que você acha disso, Daniel? Falei, ó, é a mesma coisa que eu fazia comigo. Agora aguenta. Queridos, é exatamente isso que nós experimentamos no mundo. As pessoas estão bloqueadas contra as coisas de Deus. Isso vem de onde? Vem da educação que é feita para isso. Você vê que tristeza que eu tive de conversar com uma adolescente semana passada, estuda no colégio jesuíta, e ela falou, 90% das crianças na minha escola são ateus. Eu falei, meu Deus, na escola cristã católica, como é que vai fazer isso? Aí eu me lembrei quem são os jesuítas. Eu me lembrei de onde eles vêm. Eu me lembrei qual é o projeto deles. De onde eles estão infiltrados. Queridos, os jesuítas foram criados no século XVI, logo depois da Reforma Protestante, para impedir o avanço da igreja protestante no mundo.
um espanhol chamado Íñigo López. López cozinha ainda, muito engraçado, ele era meu parente ainda. Certo? Ele era do País Basco. Meu pai é imigrante espanhol da Galícia, ali do lado. Você vê que coisa que eu tenho que repreender na minha vida todo dia. O pessoal contra o qual eu vivo deve ter parente da minha família do meu pai. Íñigo López, você pode nunca ouvir falar desse cara, já ouviu, você conhece o nome latino dele? Inácio de Loyola. Já ouviu falar desse cara, viu? Inácio de Loyola, militar, reformado, chega para o Papa e fala: ei, precisamos montar um plano para destruir os crentes. Ele falou: precisamos. Qual que é o plano? Vou criar uma ordem, vai ser uma ordem quase militar. E a gente vai se infiltrar na economia, na educação, na cultura, nas artes, no teatro, e tudo, e vamos criar uma cultura anti-evangélica, anti-protestante. O Papa falou: pensa no Deus, vai na fé, Deus chama você. Qual vai ser o nome dessa parada? Eu não sei, rapaz. Vamos botar um nome que é da sociedade secreta que eu pertenço, lá na Espanha. Por pertencer, foi preso 4 vezes. Qual é o nome da sociedade secreta? Los Alumbrados, os Iluminados. Bem, estou inventando isso não, essa é história. Bota Los Alumbrados no Google, você vai descobrir o que é isso. Os Iluminados. O Papa falou: esse nome é meio místico, esse nome é meio sinistro. Acho que nem a galera do nosso aqui vai gostar desse nome. Bota o nome mais normal aí. Então tá, Companhia de Jesus, esse aí tá maneiro. E aí vão achar que é de Jesus, tá tranquilo. Companhia de Jesus. Um desses membros, 200 anos depois, no dia 1º de maio de 1776, criou os Illuminati, os jesuítas. Então você vê, os jesuítas não só criam um plano de destruir a igreja evangélica no mundo, mas eles, 200 anos depois da sua criação, criam um plano de destruir o cristianismo no mundo. E aí se voltaram contra a própria igreja católica. O que a igreja católica fez? Cancelou o funcionamento dessa ordem. Essa ordem foi para a clandestinidade. Um pouco antes de 1776, o que eles fizeram? Nos colocaram na clandestinidade. Agora a gente vai voltar mais forte. Não só voltaremos à legalidade, como dominaremos a própria igreja. A igreja será nossa. E eles falam: nós temos o tempo a nosso favor, a gente não tem pressa. O que aconteceu? Criaram essa super ordem chamada os Illuminati, reuniram os homens mais poderosos da Europa para destruir as famílias que dominavam a Europa e instaurar um novo regime. E esse regime recebeu o nome de Novos Ordens Seculares, uma nova ordem mundial. E eles estão implantando uma dirigência maravilhosa, fenomenal. O que aconteceu com esse plano? Eles conseguiram se infiltrar na Igreja Católica e restaurar a legalidade dos jesuítas. Os jesuítas hoje não são apenas a maior ordem católica do mundo, tem mais de 30 mil membros, como eles estão no poder, com o primeiro Papa jesuíta dele, chamado Porfirio Bergoglio Francisco I, que está com o apoio de todos os Illuminati, todas as ordens maçônicas e todas as cavalarias católicas que se chamam, que é os Cavaleiros de Malta, os Cavaleiros de São João, são quem domina o mundo, por exemplo. Cavaleiros de Malta, para você ter ideia, que é uma ordem associada à Igreja Católica de proteção aos católicos, existe desde as cruzadas, é quem comanda a venda de armas no mundo. Certo? O último ato do Papa Bento XVI, quando saiu do poder, foi nomear um novo chefe do IORA. IORA é o Banco do Vaticano. Esse chefe assumiu o poder. Eu estava assistindo a matéria no Jornal Nacional, a repórter falando: o Papa Bento XVI elegeu um novo líder do IORA e ele é um cavaleiro de Malta. Aí acendeu a luzinha vermelha. Falou: opa, esse cara é envolvido com arma. Aí falou: ele recebeu muitas críticas, esse alemão, porque a carreira dele toda foi construindo navios de guerra. Ficou legal, né? Botou um cara que faz arma de guerra para matar os outros como chefe do Banquinho do Vaticano e se apresenta como uma instituição cristã. E não só ali, mas no poder da própria Igreja Católica que dominaram. Queridos, isso é um cenário terrível para nós. Terrível. Está todo mundo batendo palma. Nossa, esse Papa Francisco I é tão legal. Ele até escolheu o nome do Francisco de Assis, que é o cara mais bonito aí da Igreja Católica. Vejam a ignorância. Francisco de Assis, no final da sua vida, não só rompeu com a Igreja Católica por causa
da desvirtuação que eles fizeram do cristianismo, como fez uma profecia sobre a destruição da igreja católica. E ele profetizou falando, virá um Papa, o último Papa será um Papa negro, e ele vai destruir o catolicismo. E vai acabar para sempre, porque Deus vai punir vocês, porque vocês preferiram um inimigo do que a Deus. E aí estava todo mundo esperando um Papa africano, um Papa, né, vindo da África. Mas foi eleito um Papa negro. Porque o chefe dos jesuítas se chama o Papa negro, porque eles só andam de preto. O Papa Francisco I, ele anda de roupa branca, mas com sapato preto, para mostrar a permanência da sua aliança aos votos que ele fez com os jesuítas. Então nós temos o Papa negro no poder, não é negro raça negra, é negro que vem da ordem negra, que é a ordem dos jesuítas, e ele está compromissado para destruir o cristianismo no mundo. E nós estamos brincando de ser crente, querido, está na hora da gente amolar as nossas espadas, amém? Está na hora da gente afiar o nosso olhar, está na hora da gente afiar o nosso ouvido. Porque Jesus falou, as minhas ovelhas escutam a minha voz, amém? E eles vão usar tudo que tiver à disposição deles para fazer você perder a sua fé em Jesus, para te tirar do caminho. E se você só vai ser retirado do caminho se você estiver no centro da vontade de Deus, amém, queridos? Pare de chegar para Deus e falar, Deus, esse é meu plano para 2014, abençoa o meu plano em nome de Jesus, e rápido que eu estou com pressa, vou pegar um cineminha. Para de fazer isso, querido. Faz o que Paulo falou, chega diante de Deus e fala, Deus, o que queres que eu faça? Amém? Paulo achou que estava trabalhando para Deus, mas não estava. Querido, se você achou que estava trabalhando para Deus, está sentindo que você não estava fazendo o que deveria fazer, chega para Deus nessa noite e fala, Senhor, o que tu queres que eu faça? Porque só a tua vontade é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Pode glorificar a Deus aí? Aleluia! Para você ter ideia, surgiu na década de 70 um negócio chamado Renovação Carismática, que são os católicos imitando os crentes no seu culto. Tem musiquinha, tem banda, tem bateria, tem oração em língua, tem tudo cambalhota, estrelinha, tem tudo que você vai imaginar. Rolamento, armlock, triângulo, tem tudo. Mas no final eles oram mais maneira. Os católicos falaram assim, isso é história documentada no meu livro, A Visão Bíblica do Catolicismo, nos últimos capítulos. A igreja católica falou, isso é palhaçada. Isso é meninice, parou com esse negócio. O Jesus falou, parou não. Isso é uma estratégia maravilhosa para nós impedirmos que os católicos se tornem evangélicos. Porque o serviço que eles buscam na igreja evangélica, que eles estão oferecendo aqui, aí fala, então você assume esse negócio aí, eu não quero mexer com isso não. Pô, lógico que eu assumo. O que eles fizeram? Vamos transferir isso para o Brasil. Como? Sabe o que eles fizeram? Isso é documentado. Olharam o Brasil inteiro no final da década de 80, procurando qual era o lugar onde tinha mais missionários evangélicos. Descobriram que era em Campinas, São Paulo. O que eles fizeram? Mandaram os missionários jesuítas para começar o primeiro polo da renovação carismática em Campinas, no Brasil. Amém, queridos? Olha como é que eles trabalham. O que eu preciso fazer estrategicamente para destruir as coisas de Deus no mundo? E você vai ficar pensando em jogar videogame, sabe? Bolinha de luz? Trocar figurinha? Ou tu vai levantar e falar, Deus, eu quero conquistar o teu reino. Eu quero alma, Senhor. Fale igual a Ana falou para Deus, Senhor, dá-me filhos que não morro. Amém? Busque filhos espirituais, amém, querido? Chega para Deus, Senhor, tu és o Senhor do reino, me dá uma estratégia. Eu quero ganhar almas, porque agora a gente está indo para um estágio e a gente tem muita alma para colocar lá dentro, amém, queridos? Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida. Se você recebe, eu recebo, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Ao mesmo momento que o inferno está se fortalecendo tremendamente, Deus está derramando poder tremendo sobre a igreja, mas você precisa saber por que ele está derramando e para que ele está derramando, amém? Porque a Bíblia diz que quem recebe um talento em terra é lançado em trevas exteriores, onde há tanto ranger de dente. Eu falei, ficou ruim, a mensagem agora aí. É a Bíblia que diz. A gente não pode usar a Bíblia como caixinha de promessa. Já viu caixinha de promessa? Só coisa boa, né? Outro é lindo, maravilhoso. Massageou meu ego. Ó, você é a menina dos olhos de Deus, mesmo, você vai gafar.
Eu vou fazer a caixinha do Apocalipse, amém, queridos? Se eu digo que o povo vai morrer do ano adverso, você vai morrer. O sangue dele vai vir da tua mão. Ih, sai fora, vou pegar outra, vai ser melhor. Aí tu puxa assim, igreja de Laodiceia, eis que vocês são pobres, cegos e nus. Ih, rapaz, está furado esse negócio. Amém, queridos? Ele pode escolher da Bíblia, que ele acha legal, e viver em cima daquilo. A Bíblia é a sua completude, é a inteireza, amém? E a Bíblia fala, queridos, que existe um mistério do engano que opera com força total. Esse mistério do engano, se possível, enganaria até os escolhidos. Querido, Satanás vai usar não só os demônios e as suas potestades, mas a ciência e a tecnologia para tentar destruir a tua alma. Existe um negócio hoje, uma máquina que já existe chamada Microwave Hearing Effects, que é feito de escuta por micro-ondas. Sabe o que é isso? Eles botam essa arma, eles já usaram isso na Guerra do Golfo, estão usando de novo agora no Oriente Médio. Coloca a arma em direção à multidão, emite um som por micro-ondas. Quando você escuta um som, esse som que eu estou escutando, a diferença da chegada do som de um ouvido para o outro faz você sentir de onde está vindo aquilo. O cérebro calcula uma diferença de chegada e você fala, o som está vindo de lá, o som está vindo daqui. Às vezes ele rebate, dá um eco, você acha que está vindo de um lado, está vindo do outro, mas é por essa, chama ecolocação, você se localiza pelo som. Se eles mandassem um som falando assim, eu sou Maomé, seu terrorista safado, eu não quero mais isso, guarda a tua arma para cantar. Se eles fizessem isso com áudio, o cara ia falar, esse áudio está vindo ali. Aí olhar, tem um cara com alto-falante. Te descobri aí, não vou acreditar nisso não. Como é que é o Microwave Hearing Effect? É uma arma que existe da DARPA, que é a Divisão de Armas Avançadas do Exército Americano. Como é que eles fazem? Essa onda de micro-ondas, ela reverbera dentro do crânio. Quando reverbera dentro do crânio, você acha que a voz está dentro da tua cabeça, igual voz que a gente escuta de Deus. Você está em casa, Deus fala contigo, tu vai lá. Então eles estão usando isso para lançar mensagens na mente dos terroristas. Não faça mais isso, eu sou Maomé, eu sou Alá, eu estou aqui, você é o meu servo. Busque a paz e não a violência. E aí, o que eles fazem? Usam hologramas, um projeto chamado Project Blue Beam, que é o projeto Raio Azul. Eles botam a imagem de Alá no céu, o cara vê a imagem e escuta a voz dentro da cabeça dele. Querido, você imagina isso na mão do anticristo. Você imaginou? A voz dentro da sua cabeça, a imagem de Jesus no céu, e ele falando contigo, larga esse negócio dessa igreja é tudo mentira, vai viver sozinho, vai até aquela outra igreja lá que lá eu vou te informar o que você deve fazer. Querido, se você não estiver em comunhão total com Deus, você vai ser seduzido pelas astúcias ciladas do maligno, amém? Não é para o crente verdadeiro ter medo nenhum disso, porque Jesus falou que as minhas ovelhas conhecem a minha voz, amém? Se você afinar o seu ouvido para a voz de Jesus, quando você ouvir isso, você vai falar, mentira, eu repreendo isso em nome de Jesus, seja espírito, seja máquina, eu não aceito essa palavra em nome de Jesus, amém? Amém, querido? Eu estou te alertando para o que está vindo de engano, amém? E não é para te botar medo não, é para te falar, se prepara, se santifica, busca o Senhor, prega a palavra, entra no espiritual, porque a única verdade que você pode receber é que vem direto de Deus, porque o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, amém, querido? Tem que afinar essa comunicação, senão seremos presas fáceis para o maligno, amém? É isso aí que está vindo de engano para cima da gente, e eu estou só te alertando. Quer ver outro alerta fenomenal que eu preciso fazer para vocês? Que é um desses projetos. Existe uma reunião anual dessa liderança que domina o mundo, chamada Grupo Bilderberg. Esse grupo começa no pós-Segunda Guerra Mundial, no Castelo Bilderberg, na Holanda. O capitão é o príncipe da Holanda, que era da tropa de elite do exército Hitler. Ele reuniu todos os homens mais poderosos do mundo no castelo dele, e eles falaram, nós precisamos nos preparar para dominar o mundo nessa nova era que se inicia, nesse novo mundo pós-Segunda Guerra Mundial, nessa nova era de Aquários que está chegando, porque eles calculam o tempo baseado na astrologia. Eles estão se preparando para que, na virada da era de peixe, na era de Aquários, Jesus Cristo, que dominou esses 2.000 anos da era de peixe, seja destronado e Lúcifer domine essa próxima era. É o plano deles. E aí a ministra da Saúde da Dinamarca foi convidada para essa reunião, acontece todo ano, creio que foi no ano 2004, 2005, e ela saiu da reunião desesperada,
foi para os jornais falar o que eles estavam dizendo lá. E ela disse que esses caras são loucos. E o jornalista falou, por quê? O Henry Kissinger, que é um cara que domina os Estados Unidos já há anos, vários presidentes passam pelos Estados Unidos, ele continua com o seu poder total, ainda que não aparecendo. O Kissinger, que sempre está presente nessa reunião dos cabeças, é um Illuminati, claro, obviamente. Ele falou, a única solução para os problemas da humanidade, a guerra, a doença, a fome e a destruição do meio ambiente é nós recebermos os nossos irmãos das galáxias que estão chegando para salvar a humanidade. Já estão aqui pertinho, estão só preparando a hora certa para descer e eles serão os nossos salvadores. Pegando isso para os homens mais poderosos do mundo, falando, se preparem para aceitar esses caras. Ou seja, demônios estão se preparando para descer no planeta Terra e falar que são os nossos criadores e vieram nos salvar e nos levar para a nossa nova fase evolutiva. Vão falar que vieram da estrela Sirius, que é uma estrela muito importante na maçonaria, e que Jesus era um príncipe dessa estrela. Ele retornou de lá para fazer a humanidade passar para a sua nova fase, uma nova era já. Essa é a mensagem. Aí você fala assim, não vou aceitar isso? É palhaçada. Aí você parar uma nave espacial aqui em cima e sai um Jesus dali de dentro. O que vai fazer? Porque é isso que eles estão preparando. Amém? Quando a Bíblia fala que a manifestação do Filho da Iniquidade será através da eficácia do poder de Satanás, nós temos que esperar qualquer coisa. Tem um pastor americano chamado Anthony Marzulli, ou L.A. Marzulli. Ele é um dos únicos no mundo que denuncia isso, junto com o pastor Thomas Horn. Bota aí, querido, para mim, a imagem do Vaticano, que tem aquela do OVNI em cima. Sabe quem está pregando esse evangelho das galáxias também? Os jesuítas, pastor. Os ETs são os nossos salvadores. E Jesus é o ET, ele está vindo para nos salvar. Vai descer pela nave e vai falar com ele. Apareceu aí? Amplie um pouquinho. Esse livro é do pastor Thomas Horn. O nome do livro é Exovaticana. Está vendo lá? Um OVNI em cima do Vaticano. Perto dos romanos, Projeto Lúcifer e o incrível plano do Vaticano para aceitar um Salvador alienígena. Você fala, isso é palhaçada. Palhaçada é você não acreditando que eu estou falando. O que está escrito Lúcifer ali? O que está escrito Lúcifer? Eles têm um telescópio no Mount Graham, no Arizona, no topo de uma montanha, o maior telescópio mais potente do mundo. É da Igreja Católica, comandado por Benjamin Funes, astrônomo jesuíta do Vaticano. E o que eles estão fazendo lá em cima? Observando a chegada do pessoal. E falando, chega aí que você vai ser bem-vindo. E qual é o nome da lente, que é uma lente mais avançada que existe no mundo? Não estou orientando isso não, tá, querido? É Project Lucifer, você pode entrar lá, Mount Graham, Observatório Espacial do Vaticano. Tem um no Mount Graham, no Arizona, nos Estados Unidos, e outro no Castelo Gandolfo, lá na Itália. Eu fui pessoalmente lá e fiz um vídeo sobre isso. Eu paguei um preço altíssimo, nunca tive tanto tempo na minha vida depois que eu publiquei esse vídeo. Mas tudo bem, até tirei do ar, depois eu vou botar de novo. Se tiver a poeira baixar um pouquinho, que mexer com esses troços é bravo. É bravo. O Thomas Horn, ele não só entrevistou esses cientistas jesuítas, mas ele fez um vídeo. Eu tenho um vídeo ali. Querido, entra na sessão do vídeo. A gente não vai ter o áudio, mas tem a legenda. Um vídeo de 2 minutos, uma coisa rapidinha, você não vai escutar, mas vai ler a entrevista com o pastor Thomas Horn, ele falando o que o astrônomo jesuíta contou para ele. Você escutar como é que Satanás está a fim de te enganar, está a fim de enganar a humanidade, está a fim de levar a alma para o inferno, mas não vai levar não, porque eu estou te alertando, tá? Se um dia tu estiver na rua, descendo a você fala, eu te repreendo em nome de Jesus, você é igualzinho de Jesus, mas tu não é Jesus não, porque a Bíblia me disse, quando falarem, Jesus está lá, vamos até lá, não vá até lá, eu não estou ali, amém? Ele já falou que iam aparecer falso Jesus, descendo em cima de montanhas, e todo mundo vai falar, vamos lá receber Jesus. Ele falou, quando vocês virem isso, glorifique a Deus, porque eu estou voltando, aquele não sou eu, não falar, mas continue firme e diga, Maranata, hora venha logo o Senhor Jesus, amém, queridos?
Tem que repreender e denunciar esse engano aí. Isso não é brincadeira não, são bilhões de dólares envolvidos nisso, para te enganar e para me enganar, mas não vai enganar não, amém? Porque aquele versículo de Pedro que nós lemos diz, quem nele crer não será enganado nem confundido, amém, querido? Você tem que crer muito, tem que ter fé. Bota aí, querido. Você não vai dar nada. In the Bible about aliens. I mean, it blows my mind that they're even researching such a subject as this. Well, the record's in the Bible. Só um minutinho, eu pedi um minutinho para dar uma. Esse é um programa cristão nos Estados Unidos chamado de Supernatural, é sobrenatural. Eles estão em Thomas Horn e o outro teólogo que fez o livro com ele, eu tenho esse livro, sensacional, pena que está só em inglês. What have you uncovered from records in the Vatican about aliens? I mean, Está picotando o áudio? Travou? Um minutinho. Tem que exercitar o nosso fruto do estudo da longanimidade. Né? Não tem nervosinho não. A gente deu não, né? Tem que ter um ânimo longo. Tranquilo. That I have. What have you uncovered from records in the Vatican about aliens? I mean, it blows my mind that they're even researching such a subject as this. Well, the records in the Vatican go back centuries. But now, the question that I have, what have you uncovered from records in the Vatican about aliens? I mean, it blows my mind that they're even researching such a subject as this. Well, the records in the Vatican go back centuries. Actually, I wrote 2 chapters of history concerning the Vatican's interest in extraterrestrials. They have whole theology developed around what they call the principle of plenitude, meaning anything that God could do, he would do. So they consider the existence of aliens an inevitable consequence of God's omnipotence. Now, you've actually researched with Vatican astronomers. What do they tell you? Yeah, it's extraordinary. We even had the opportunity to go to Mount Graham in Arizona, which is where their Vatican Astronomical Technology Telescope, called that, where it's at, where the Vatican astronomers study the deep space. And in the course of doing that, getting permission through the Arizona State University to go there to meet with their astronomers, the Jesuits who are there, we also got access to top astronomers that work in Rome, including an astronomer by the name of Guy Cosmonato, who's one of the top astronomers for the Vatican. What was the major thing you got from Guy interview with him? Oh, well, 2 major things. One, he says without apology that very soon the nations of the world are going to look to the aliens for their salvation. Now, when you make a comment like that... Did you just hear what he said? Does that show you how fast things are moving and how we're really in the last of the last days? Then, of course, you want to get behind that, right? You want to find out where are they coming from. So he agreed to be interviewed 5 times from Rome. And then gave us documents which are not available to the public that outline what much of the inner thinking of the highest level theologians and astronomers at the Vatican believe now, including the idea that Jesus might be the son of a star child. Now, when we ask him what is a star child, right, they're talking about an alien intelligence from another world, and that the birth of Jesus Christ, the virgin birth, was in fact comparable to an abduction scenario in which these aliens used the Virgin Mary to create Jesus. And this is one of the ways in which they're combining the idea that we are soon to be visited by an alien savior from another world. Well, hold that thought. Wait till you find out about the Vatican astronomer saying he's operating with Project Lucifer. O Projeto Lúcifer, que maravilha. We'll be right back to this. Tem mais um minutinho só. Many viewers
News report testimonies of miracles, signs and wonders, and heals as a result of Pode adiantar um washing pouquinho, with querido, essa supernatural propaganda aí? Você conseguir? This morning, I watched it. É rapidinho também, né? God gives me a stage 4 Volta só um pouquinho que você viu. Aí, ok. I promise you, we would find out this great Catholic astronomer, the number one, is operating something called Project Lucifer. Well, what is that? Well, up on top of Mount Graham in Arizona, there's an observatory complex that consists of 3 very high-powered telescopes. One is the Vatican Advanced Technology Telescope. There's a radio telescope, and then there's one called the Large Binocular Telescope. This is the most powerful telescope in the world. In fact, they told us they can get better images of space than the Hubble Space Telescope can. Now, attached to this telescope is an infrared camera named Lucifer, which is really kind of an odd name for a camera. And from the information that we gathered, this thing is named by the Max Planck Institute and some German astronomers. But the Vatican is part of this conglomerate up there, and they're all working together. Now, what this instrument's used for is astrobiology, for looking for exoplanets, looking for other worlds. And the infrared spectrum is also very useful for seeing things that can't be seen with the naked eye. And many UFO researchers have noted that you can see a lot of Conseguem ver naves e entidades. Essa lente luz. Olha que muito legal. Tell me about what the Vatican astronomer. Agora, para terminar aqui, os caras falaram sobre And isso. what other experts, I mean, you had a research team. Tell me a few of the things they tell Well, you. first of all, the day that we spent on Mount Graham, the entire day there, we had the Jesuits. Jesuits, We also had systems engineers. It was astonishing, the access that they gave us. And one of the things we found amazing in the use of the Lucifer device and even the other telescopes is how commonly the astronomers spoke of UFOs. We were just taken back by the fact that it was almost a nuisance to them that there are so many. I have to tell you, UFOs, Pode deixar aqui, I think that's like science A fiction. internet está, você procurar Vaticano e Supernatural, por aí vai. Queridos, eles não estão brincando de serviço, amém? Você viu ali? É o telescópio mais avançado do mundo, que ele falou, com essa lente nós conseguimos enxergar outros mundos, OVNIs e entidades. Tá certo? Que eles já estão fazendo pazes com elas para quando elas chegarem. E o mundo pode receber isso de uma forma estranha. Sabe o que acontece no mundo se aparecer isso? Eles podem pegar uma nave fabricada nos Estados Unidos. Existe todo um grupo de naves secretas que existem nos Estados Unidos. Uma delas chama TR-3B, hoje já está no TR-3, quase Z, já muito mais avançada. É igual uma nave espacial alienígena, é um triângulo, tem 3 bolinhas em cada ponta, cada bolinha é uma bobina de Tesla, no meio tem um reator nuclear que alimenta essa nave. Se essa nave parar aqui em cima, a gente vai falar, nossa, é um OVNI, é uma nave do exército americano. E essas naves sequestram pessoas, tudo eles acham que foram abduzidos por alienígenas. Nem precisam ser demônios fingindo que são alienígenas. Eles podem fazer isso de uma forma falsa, seja com holograma, seja com naves que eles têm que parecem naves alienígenas. Sabe o que acontece? Olha que interessante. A grande pergunta que não quer calar: como o anticristo vai chegar no mundo e ser o governante de todo o planeta? Um muçulmano, cristão, judeu, branco, negro, todo mundo aceitar esse cara como líder. É fácil, é só descer a nave falar cheguei. Nesse momento o que acontece? Não é mais branco, negro, brasileiro, americano, é terráqueos e extraterrestres. E o embaixador dos terráqueos vai ser esse cara que a Bíblia chama de anticristo. De um dia para o outro, o mundo se une com alguma coisa e coloca um líder como chefe. O pastor Thomas Horn fala, pessoal, eu não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer, repreende e saiba que é o mistério do engano que a palavra diz, que viria através dos milagres e prodígios de mentira. Amém, queridos? Eu digo para você, vai ficar quieto nessa? Você vai ficar esperando o circo pegar fogo? Ou você vai se antecipar? Vai lá para a caverna da Babilônia e vai falar, Senhor, eu quero ter esse projeto aí da grande batalha do final dos tempos. Eu quero pregar o evangelho e te buscar enquanto se pode achar. Eu quero entregar a minha vida a ti de verdade. Eu quero estar totalmente no centro da tua vontade,
sabendo para que eu fui criado, porque eu estou aqui no planeta hoje, em 2014, e o que eu devo fazer. Amém? Se você deseja isso, eu peço que você feche o olho agora. Eu vou orar por você. Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, eu te peço, Senhor, que todo engano de Satanás seja repreendido em nome de Jesus. Vá nos tornando, Senhor, alertas às astutas ciladas do maligno para enganar a humanidade no final dos tempos. Dá-nos firmeza na Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra é uma rocha, Senhor, onde se nós edificarmos a nossa casa, nenhuma tempestade poderá derrubá-la. Por isso eu te peço, Senhor, alicerces mais profundos sejam edificados nas nossas vidas nessa noite. Eu te peço, Senhor, pessoas que estavam com ministérios bloqueados, Senhor, e parados, eu te peço, reativa, Senhor, renova essas pessoas agora, em nome de Jesus. Aquele que parou de sentir o contato do Espírito Santo, que receba agora um contato renovado, sinta o Espírito Santo se movendo dentro de si e te comprovando que você é um filho de Deus, um soldado do Senhor, e Deus está derramando armaduras nessa noite aqui, queridos. Capacete da salvação, escudo da fé, a espada do Espírito, armas não para ficarem guardadas, mas para serem usadas para desfazermos as obras do maligno e anunciarmos o ano aceitável do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Beleza, eu vou pedir que vocês continuem de olhos fechados. E eu quero saber aqui se tem alguém que ainda não confessou esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que veio aqui hoje, não veio pela primeira vez, ou está vindo pela primeira vez, ainda não confessou Jesus. Jesus falou, quem confessar o meu nome publicamente, eu confessarei o nome dele no céu diante do meu Pai. Se você quer realmente estar associado a esse Deus que é o verdadeiro Criador, está declarando que não só te criou, mas Ele te ama, Ele quer te dar vida e mudança, Ele quer te encaixar nesse plano fenomenal dessa última batalha, dessa guerra contra o mal, para a gente trazer o reino de Deus para esse mundo. Você deseja confessar o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador? Eu te peço que você levante a sua mão aí, tranquilo, eu vou fazer uma oração por você. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Levanta sua mão, querido. A gente tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Não podemos perder uma oportunidade nenhuma. Eu não sei como é que vai ficar o mundo amanhã, mas se você fizer a sua oração aqui hoje, você já está vacinado contra todo esse engano. Você vai viver eternamente com o Senhor e Ele vai morar dentro de você, ao redor da tua casa. Porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livram. Levanta a mão, queridos. Você que levantou a sua mão, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Declaro que Tu és o meu único Senhor e Salvador. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, em que eu e a minha casa possamos servir o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode glorificar Deus, que a alma se lançava nessa noite, amém? A Bíblia diz que é uma festa no céu, como uma alma se converte. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.